Queria aproveitar para tirar uma dúvida aqui. Quando falamos de freios em ações, vamos falar um pouquinho sobre ONU daqui a pouco, mas queria chamar a atenção para o tweet, a publicação que nós tivemos da porta-voz da Casa Branca, que é a última informação que se há no momento do lado dos Estados Unidos. Caroline Leavitt informando que o presidente Donald Trump está acompanhando diretamente da Flórida toda a situação, que ligou para Benjamin Netanyahu e conversaram sobre o assunto, mas tem um ponto importante aqui para a gente entender juridicamente, que é onde ela cita que antes dos ataques o secretário, o ministro Rubio, ligou para todos os membros do grupo de 8, fazendo referência a um grupo de lideranças do Congresso dos Estados Unidos, e conseguiu contatar e informar 7 dos 8 membros sobre o ocorrido. Essa menção aqui me parece ser uma informação na linha de, olha, avisamos o Congresso, no sentido de que precisa ter uma autorização do Congresso para que atitudes como essa sejam tomadas, como a do ataque. Uma menção essa daqui é suficiente? Não é? Trump pode sofrer freios nesse sentido, mesmo que com um tempo mais lento da justiça, que a gente sabe daqui para frente? Bom, vamos lá. Agora a gente vai para o cenário legislativo legal interno dos Estados Unidos, né? Quando a gente chega no cenário legal interno dos Estados Unidos, a gente precisa entender, como você muito bem colocou, que para fazer uma ação militar, né, inclusive por conta do dispêndio orçamentário, precisa-se ter autorização do Congresso. Não é um referendo do Congresso, já destaco a diferença, e principalmente é uma autorização normativa, uma autorização a partir de uma institucionalidade. É uma votação dentro do Congresso dos Estados Unidos. Não é apenas falar, eu liguei para eles e consegui essa autorização. Não. Pode-se ter, inclusive, uma sessão de emergência do Congresso dos Estados Unidos. Isso é importantíssimo destacar. É como aqui no Brasil, né? Quando ocorre alguma calamidade, a gente precisa de autorização do governo do Congresso para agir. Só que ainda assim, como também você muito bem destacou, a gente sabe que a justiça nos Estados Unidos em relação às ações do Donald Trump está morosa, e a gente sabe também que existe quase que uma inércia em algumas ações em relação a ele. Então ele fala o seguinte, olha, eu já contactei membros do Congresso, então eu tenho supostamente uma autorização e não vai adiantar vocês me barrarem, porque eu vou levar para o Congresso para referendar essas minhas ações. Não é assim, né, o trâmite legal dos Estados Unidos. O que seria referendar? Ter autorização posterior justamente a essa ação. Ele teria que ter autorização anteriormente a essa ação. Mas dentro dessa perspectiva ele vai falar que está abrindo, né, existe uma exceção aí, mas que não seria aplicável esse caso, mas ele vai se utilizar dessa retórica de levar ao Congresso para referendar essa ação em 48 horas. Então eu não acredito, diferentemente de outras ações, que nesse momento, em relação a essa ação, o Donald Trump terá algum problema. Até porque, lembremos, os democratas, por mais que eles retroalimentaram um bom relacionamento com o Irã, eles gostavam, né, dessas ações militares dentro do Oriente Médio. Quem vem com essa ideia de acabar com as ações militares e acabar com as guerras é o próprio Donald Trump. Então há uma incongruência também aí de ações do próprio Donald Trump na sua promessa de campanha e do que ele está fazendo agora. Mas ainda assim eu não acredito que ele vá fazer o tal do boots on the ground, fazer uma invasão terrestre no Irã, porque daí sim o clamor popular dentro dos Estados Unidos vai ser muito negativo. E a gente tem que lembrar que aqui existe todo um emaranhado de contexto que deve ser levado em consideração. A gente tem middle terms no final desse ano. Ou seja, se o Trump fizer uma ação terrestre no Irã, mas aí a gente vai ter cada vez uma construção de caminho para que a maioria do Congresso seja novamente ocupada pelos democratas e o Trump perca esse poder dentro do Congresso Legislativo dos Estados Unidos. Aproveitando até para tirar uma dúvida, professora, quais que são as diferenças diretas aqui em termos de responsabilidades legais quando se acontece uma invasão terrestre? A gente vê as guerras se